Senhores, a pergunta não é quando será a prova, mas sim se estaremos preparados. Não nos pergunte se somos capazes, apenas nos dê a missão. Massa pra caralho! Ele Jordano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! Senhores, eu não escutei! Ele Jordano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! Ele Jordano, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! O gaúcho não gritou! Porra, gaúcho! Vai pagar 10, Gaúcho! Vai pagar 10, Gaúcho! Vai pagar 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Massa demais, véi! Olha, não tem serviço maior que esse! Vamos lá de novo pro gaúcho gritar! E eu vou gritar junto com você, Gaúcho! Vai pra onde? Não, já gritar que você vai pagar 10 de novo, vai! Vai pagar 10, Gaúcho! Vai pagar 20 logo? Vamos lá! Vamos lá! Ele Jordano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! Gritou, fecha a cara, Gaúcho! Fecha a cara, sai caveira, pô! Fecha a cara! Tá rindo por quê? Boa! Fecha a cara, velho! Mostra pra concorrência que você é Ele Jordano e a concorrência é porrada na cara, filho! Vamos lá! Ele Jordano, qual é sua missão? Ligar o concurso e trazer a aprovação! Ele Jordano, o que é que você faz? Não deixamos a concorrência para trás! Caveira! Valeu, galera! Visão! Pra ser Ele Jordano tem que ter visão! O primeiro a acreditar no sonho é você! Não fica esperando de ninguém, não! Tem que virar pra você e falar, eu vou parar de contar a história de outras pessoas. As pessoas vão contar a minha. Chega amanhã, detona aquela merda, pô! Agora não faz tempo no estudante, você quer, pererê? Se vira até seus pulos! Fecha a cara! Caveira! Vocês querem passar nesse concurso, vocês querem quebrar essa prova! Vocês não estão pra brincar, não, pô! Vocês têm com violência! Tudo que você esperou na sua vida, tudo que você passou de raiva, tudo que jogaram na sua cara, tudo que disseram que você não ia ser, amanhã vai cair por terra, porque você vai fazer diferença caveira, pô! Aqui nessa sala, não tem só o sonho de cada um, não, pô! Junto com o sonho dos senhores, tá o sonho da mãe, tá o sonho de um irmão, tá o sonho de um parente próximo, de um amigo, tá o sonho de alguém que tá esperando você passar para mudar de vida, parceiro. Pode ter certeza que tem alguém que você nem conhece e tá esperando que você passa. Pra quê? Pra utilizar você como exemplo. Não brinca! Que a gente não veio por acaso, parceiro! E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Salve, salve, meu povo! Aqui com vocês, o careca do LJ, faz o L, faz o J, meu amigo, o Curirim da história, o mestre dos magos que vai te levar à aprovação. É, papai, segura porque hoje nós vamos começar o grande batedor. É hoje o grande batedor, é hoje que família, que aqui, que agora que a mãe chora e o filho não vê, não, é ao contrário. Que o filho vê e a mãe não chora, é aqui que vai ter briga de família, cara, por quê? Porque o tema, ele já não era para ser assim, mas nesses últimos tempos é um tema que está ali efervescendo nas mesas de botecos e nas mesas dos jantares, dos almoços de domingo das famílias. Por quê, meu amigo? Porque o nome ditadura no Brasil é sinônimo de coisas complexas, mas eu tenho a grande missão que é facilitar a vida para vocês, é mastigar o tema, é trazer para vocês o tema de maneira simples, de maneira objetiva, de maneira clara, para que você entenda de uma vez por todas.
Primeiro, para você passar na prova de bombeiros. Segundo, para você não aí sair dizendo barbaridades sobre o processo. Beleza? Então vamos lá. Estamos na nossa 16ª aula, aula de História, Ditadura Civil-Militar. Meu papai, Ditadura 01 aqui, ó. Vamos estar falando sobre isso. Então, meus amigos, deixe o seu like, compartilhe esta aula, chame todo mundo, cara. É o tipo de aula que você tem que chamar todo mundo. Chama seus parentes, chama seus tios do WhatsApp, chama seus avós, seus tio véi, suas tia véia que tá lá ficando propagando fake news no WhatsApp. Chama, galera. Chama, beleza? Chama porque eles precisam assistir essa aula, ok? Então vamos lá, vamos curtir, vamos fortalecer a nossa história. Meus amigos, lembrando mais uma vez, e é sempre, tá? Eu sempre começo as nossas aulas assim, para que você entenda, porque, ó, vamos lá, né? Libera aqui para mim, Gordinho. Missão 100 dias é agora, cara. Acabou aqui, ó. Acabou minha aula, acabou. Foi-se embora, vazou. Você só vai ter isso depois de um tempo lá na plataforma. Mas agora, ao vivo, acabou, cara, agora. Então, eu deixo claro para vocês, para algumas pessoas que estão aqui entrando pela primeira vez, para não se assustar ou para pelo menos entender qual é o processo do careca. Por quê? Todos esses temas aqui, gente, ó, são os temas que mais caem na prova de bombeiros de história. Beleza, nós já fizemos aqui. A nossa equipe extremamente competentíssima. Ela já fez isso aqui pra gente, já mastigou o processo, então já trouxe as matérias que mais caem. Beleza? Beleza. E o que o Carequinha fez aqui? O Carequinha, então, pegou os temas numa ordem cronológica para facilitar a vida de vocês. Então, nós começamos aqui com Revolução Científica e Cultural, que também pode ser ali no período de renascimento urbano e comercial. Depois nós vamos para as grandes navegações. As grandes navegações só foi possível pela essa Revolução Científica. As grandes navegações permitiu, então, que os países da Europa embarcassem em grandes aventuras, e uma dessas aventuras era a chegada até a América. E aí, antes de chegar na América, nós precisávamos ver os povos pré-colombianos, ou seja, antes de Colombo. Depois que nós já vimos os povos pré-colombianos, os portugueses chegam no Brasil, colônia. E aí nós temos o quarto momento. Nós vamos ter o quarto momento. Depois de Brasil colônia, passamos por todo aquele processo, demos um grande salto na história, chegamos na Primeira Guerra, na Segunda Guerra e entre guerras. E ali tem crise de 29, por aí vai. Por fim, chegando no fim, nós vimos ali Brasil República, que foi o 6º elemento. E o último, e este que agora nós entramos, é o 7º elemento, é a ditadura civil-militar no Brasil. E vamos começar aí com a nossa primeira questão. Primeira questão, meus amigos. Vamos lá. Após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 61, quem segue na plataforma aí, ó, viu Jânio Quadros na aula de República, tá? Na última, no Missão 100 Dias aí de República. Então, após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 61, os ministros militares julgaram inconveniente à segurança nacional o regresso do presidente João Goulart. Aqui nós temos que nos atentar ao determinado elemento. Vamos aqui para a nossa tela mágica. E a nossa tela mágica, abrimos 2 linhas do tempo e a partir de agora nós vamos ter ali. Eu vou pegar aqui Brasil, tá? História do Brasil, história geral. Essas linhas do tempo facilitam muito a vida nossa. Então, nós vamos ter aqui 1961, que foi o determinado momento deles lá, que é Jânio Quadros. Tá? Jânio Quadros, ele assume, renuncia, e aqui na história geral nós estamos vivendo a chamada Guerra Fria. A chamada Guerra Fria. Dentro dessa chamada Guerra Fria, nós vamos ter ali 3 períodos. Veja, até 70, deixa eu ver, de 1945 até 60, nós vamos ter aqui para trás, tá? Então, até 60 aqui, nós vamos ter a chamada Guerra Fria Clássica.
depois de 60, é o final da Guerra Fria Clássica e a chamada período de coexistência pacífica, que é o momento de paz entre as duas nações, entre Estados Unidos e União Soviética, porém, esse momento de paz também representa um momento de maior tensão, porque todas as grandes guerras, elas são antecedidas por um momento de paz, gente. Olha só, Primeira Guerra Mundial nós vamos ter ali a paz armada. Na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a política do apaziguamento. E agora, na Guerra Fria, nós vamos ter esse período chamado de coexistência pacífica. Então, o mundo em si olhou para esses dois lugares, né, para os Estados Unidos e para a União Soviética, com muito receio. Por quê? Porque era um momento de paz. Então, se era um momento de paz, a galera falou assim, eita, fudeu, cara, vai ter guerra. E realmente, de fato, a partir da década de 60, nós vamos ter os momentos mais críticos da Guerra Fria, quase beirando uma guerra nuclear. Tá, então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, enquanto na história geral estava rolando a Guerra Fria nesse momento de tensão, no Brasil também vai estar vivendo um momento de tensão influenciado por essa Guerra Fria. Lembrando lá, ó. Por esta Guerra Fria. Então, quando nós temos Jânio Quadros, preste atenção, olha o que o desgraçado faz. Jânio Quadros, libera a câmera aqui, que eu falando para vocês é mais fácil. Jânio Quadros, ele assume ali depois de Juscelino Kubitschek. Jânio Quadros vai ser candidato da UDN, tá? Que era um partido contrário ao partido de Vargas, contrário à pessoa de Juscelino Kubitschek. A UDN é extremamente conservadora, um pouco alinhada aos Estados Unidos. Então, Jânio Quadros, primeiro que ele entra com um discurso extremamente moralista, tá? As campanhas políticas dele era com a vassoura na mão e falou que varre, vassourinha, varre a corrupção do Brasil. Então, esse era o discurso dele, olha que coisa doida. E aí queria varrer a corrupção do Brasil e tal, só que no fundo, ele não fez muita coisa para o Brasil de maneira impactante, assim, como coisa positiva. Ele proibiu briga de galo, ele proibiu mulheres usarem biquínis em praias e em concursos de Miss, proibiu o loló, né, o lança-perfume. Bem, o que de fato ele fez? Não muita coisa. Porém, ele vai embrenhar por um lado econômico um pouco tumultuado. Porque ele, buscando uma independência econômica do Brasil, ele deixa de estar alinhado 100% aos Estados Unidos e abre o mercado brasileiro a outras economias. E quando eu falo outras economias, eu estou falando da União Soviética. E quem era o vice de Jânio Quadros? João Goulart. João Goulart, que já tinha trabalhado com Vargas como ministro do Trabalho lá atrás, que já tinha aumentado o salário mínimo em 100%, ou seja, João Goulart ele já carregava para os mais conservadores características socialistas. Então olha o perigo do negócio. Aí o cretino do Jânio Quadros manda João Goulart para a União Soviética e para a China para negociar, cara, para abrir o Brasil para esses países. Então, imagine, momento de Guerra Fria, não alinhamos mais com os Estados Unidos, abrimos o nosso mercado para a União Soviética e China. Os Estados Unidos, que já tinha passado por uma revolução cubana, agora aqui em 59, ou seja, Cuba, ela se torna independente de novo e agora alinhado à União Soviética, com os irmãos Castro e Che Guevara. Então imagina o processo. Cuba tá ali, gente. Cuba tá ali no fiofó dos Estados Unidos. É capaz de você ver Cuba. Eu não sei, mas é capaz de você ver Cuba de um lado ao outro. É muito perto, cara. Eu tô para te dizer que é mais próximo do que daqui para Belo Horizonte, Montes Claros, Belo Horizonte. Então é muito próximo Cuba. Então você imagina, Cuba agora alinhada à União Soviética, no momento de Guerra Fria. É lá em Cuba, por exemplo, que vai ter a crise dos mísseis, que é o momento de maior tensão da Guerra Fria, onde a União Soviética vai tentar instalar em Cuba mísseis que podem facilmente chegar aos Estados Unidos. E os Estados Unidos não querendo permitir aquilo, isso é muito óbvio. Tá? Então nós vamos ter um momento de tensão. Então, preste aqui agora, foque nisso. Então, quando o Brasil, ou seja, o maior país da América Latina, o maior país geograficamente falando, territorialmente falando, ele então tem Jânio Quadros, que manda João Goulart para conversar com a União Soviética e com a China. Jânio Quadros
ganha uma missão ali para conversar com Che Guevara, para ver se libertava algumas pessoas do clero, alguns padres do fuzilamento, e traz Che Guevara para o Brasil para dar uma medalha, você tá doido, viado? Você tá maluco? Os Estados Unidos pirou, os Estados Unidos ligou assim nesse sirene, porra é essa, velho? Nós não podemos aceitar uma nova revolução cubana na América. Aí você imagina o Brasil, um dos maiores países com influência em todos os outros, sendo socialista e comunista. Ele não queria saber por que Che Guevara estava ali. O importante é que Jânio Quadros mandou um avião, trouxe Che Guevara e deu uma das maiores honrarias para Che Guevara. Quem é Che Guevara? Che Guevara é o cara da Revolução Cubana. É o cara com discurso socialista, o cara com discurso comunista, durante uma Guerra Fria. Então, olha, eu chego a arrepiar, olha o momento de tensão. E o que passava na cabeça de Jânio Quadros? É o quê, cara? Você endoidou? Você virou louco? Baby, você ficou louco? Entende o processo? Então, quando nós temos ali João Goulart, ele estava em trânsito, ou seja, ele estava em viagem para a China, quando Jânio Quadros renuncia. Porra, o Brasil está sem presidente. Se ele está sem presidente pela Constituição, quem assume é o vice. Só que o vice é João Goulart, com características socialistas, e estava na China e está voltando para o Brasil. Então você imagina que a ala mais conservadora do Brasil, os políticos mais conservadores, a elite brasileira, a elite estrangeira, ou seja, o capital estrangeiro, Estados Unidos, a igreja, a classe média que acha que é classe rica, eles ficaram doidos. Por quê? Porque o discurso era, meu Deus, o Brasil vai virar comunista. Ai. Brasil nunca será uma Cuba. Então, é nesse imbróglio do medo de João Goulart assumir a presidência do Brasil, é que os políticos, eles tentam dar um golpe. Veja, há uma tentativa de golpe anterior ao golpe militar, que vai ser o golpe político. Apesar que o golpe militar também está inserido dentro do golpe político, vocês vão perceber, vocês vão entender mais para frente. Mas o golpe, neste momento aqui, é ir contra a Constituição. Porque a Constituição era, se o presidente sai, assume o vice assume como presidente, ou seja, chefe do executivo. Acabou, não tem discussão. O grande problema é que os políticos, não querendo entregar o poder todo para João Goulart, o que faz? Puta merda, o que a gente faz? Temos que diminuir o poder de João Goulart. E a maneira de diminuir o poder de um presidente é estabelecendo o chamado parlamentarismo. Porque aí nós vamos ter o presidente sendo chefe de Estado e o primeiro-ministro sendo chefe de governo. Ou seja, no final das contas, quem vai mandar é o primeiro-ministro. Quem vai mandar o que comprar, o que vender, o que fazer, o que produzir, o que não produzir, as políticas públicas, tudo vai ser o primeiro-ministro. O presidente vai ser ali como se fosse a rainha Elizabeth da Inglaterra. Porque lá é uma monarquia parlamentarista, tá? Não é parecido, lá é monarquia, que é presidencialismo. Mas a monarquia lá, o rei, ele vai ser chefe de governo, vai ser chefe de Estado, perdão. Ele vai ali representar a Inglaterra em determinados lugares. Mas o aval final vai ser o primeiro-ministro. É ele que vai determinar em que rumo o país vai tomar. Então, esses políticos brasileiros, eles pensam, como que nós vamos diminuir o poder de João Goulart? Pimba! Vamos criar o parlamentarismo. Vai estar na Constituição? Não está na Constituição. Então, isso seria ilegal, isso seria um golpe, ou seja, contra a Constituição. Mas vai acontecer, cara. Nós vamos ter o parlamentarismo no Brasil em 61 e 62. E aí, os outros políticos a favor de João Goulart vão falar assim, não, cara, se vocês querem parlamentarismo, então nós vamos deixar o povo decidir. Aí nós vamos ter um plebiscito. E o plebiscito botou para o povo votar se o povo queria o parlamentarismo ou se ele queria o presidencialismo, e o povo, pimba, presidencialismo acabando com o parlamentarismo. E aí a elite endoidou, a elite pirou. Meu Deus do céu, João Goulart vai assumir. E aí, quando o João Goulart assume, João Goulart ele tenta trazer a reforma de base. E aí, meu amigo, reforma de base. Quando eu falo reforma de base, a elite econômica, a classe média que acha que é rica, já começa a estremecer. Os militares endoidam. Por quê? Porque o fantasma do comunismo começa a rondar essa galera aí. Beleza? Então, se eu volto para a questão, vamos lá. O regresso do presidente João Goulart, então, no estrangeiro.
China, o Brasil a fim de tomar posse. Temendo a deflagração de uma guerra civil ou golpe militar, o Congresso contornou a crise, aprovando um ato adicional à Constituição de 46, a Constituição de Dutra, para limitar os poderes do novo presidente. Por esse ato adicional, entendemos que foi instaurado o sistema parlamentarista de governo. Perfeitamente, é a letra A. Beleza? Já matamos aqui a charada, mas vamos ver as outras. O vice-presidente não seria mais considerado presidente do Congresso Nacional. Não, ele continuaria sendo presidente. Ele só não teria o poder total. Admitia-se a pena de morte para os casos de subversão, isso não nesse momento. Apesar que, em momento nenhum, isso é permitido no Brasil. A pena de morte no Brasil só em momento de guerra, tá? Instalava-se a Revolução de 64? Não, porque a Revolução de 64 ele vai ser um pouco depois da posse de João Goulart. E estabeleceu-se o ato institucional número 5 e o Congresso entrou em recesso. Não, porque esse ato institucional número 5, ele só vai acontecer no governo de Costa e Silva. E aqui já é ditadura civil-militar no Brasil. Então nós temos lá que por esse ato adicional, ou seja, para impedir, para limitar os poderes do novo presidente, foi instaurado o sistema parlamentarista de governo. Fechou, papai? Massa essa, hein? Massa essa. Muito boa. E é com essa questão que nós fazemos essa introdução ao conteúdo de ditadura civil-militar no Brasil. Beleza? Então, ditadura civil-militar no Brasil foi marcada pela extrema violência. Bem, isso não é achismo, isso é fato concreto. Com a qual foram combatidos os opositores do regime. Todo mundo que era contra o regime civil-militar, ou ele era preso, se fosse político, ele era caçado, dependendo da sua posição política ou posição social, você era detido, preso, torturado, morto, e quem sabe lá se sua família teria o direito de achar o seu corpo para o velório. Bem, prisões arbitrárias, torturas, estupros e assassinatos foram realizados pelas forças militares e policiais no país. Perfeito. Desde o primeiro momento, direitos políticos foram cassados e instaurando ainda uma rígida censura aos diversos meios de comunicação e à expressão literária e artística da população. Fonte: Brasil Escola. O que é história, o que é ditadura militar. Bem, sobre essa forma de governo, assinale a alternativa incorreta. E aí eu sempre falo, se tiver incorreta, grife a palavra incorreta para você entender que todas estão certas, menos uma, para você não cometer o deslize na hora da prova. Então vamos lá identificar as questões e é resolvendo ela que nós vamos falar o conteúdo, beleza? Então vamos lá. Letra A. Em um governo ditatorial, os direitos políticos dos cidadãos são suprimidos em favor da dominação do Estado? Sim, elas são. Se é um governo ditatorial, nós estamos falando de um governo autoritário. Se é um governo autoritário, é o Estado que manda. Quem vai estar no poder do Estado serão os militares. Beleza? E estes militares, junto com esses demais políticos, por isso ditadura civil-militar, elas irão suprimir direitos dos cidadãos? Sim, claro. Ou seja, a sua liberdade ela vai deixar de existir. Então ela está correta, então não é a resposta. Em um governo ditatorial, os opositores do regime, ou seja, quem é contra o regime, são considerados inimigos da pátria? Perfeitamente. E nós vamos ver isso muito claro no governo de Médici. No governo de Médici. Médici, meus amigos, vai praticar o que nós chamamos lá de ufanismo, ou seja, aquele nacionalismo exagerado. Nós teremos campanhas em jornais e em televisão falando Brasil, ame ou deixe. Mas para você amar o Brasil, você tem que ser a favor do governo. Se você não é a favor do governo, você não ama o Brasil. Se você não ama o Brasil, deixe-o. E você pode deixar o Brasil de duas maneiras.
por conta própria ou com a gente te empurrando. Ou seja, muitos serão exilados do Brasil. Muitos sumirão do Brasil. Muitos irão para fora do Brasil. E aí, nesse caso, muitos artistas, tá? Que eram censurados. Bem, letra D. Então aqui tá certo, tá? Tá certo, então não é a resposta. Letra D. Por que a letra C não? Porque a letra C tá correta, né, seu chibungo velho? Então vamos aqui, vamos aprender. Letra D. Em um governo ditatorial, o uso da violência e da tortura são práticas institucionalizadas? Sim, são sim, perfeitamente. Nós vamos ter, não é à toa, volto aqui até mesmo na questão do AI-5. Esse AI-5 são atos institucionais, meus amigos, que vão ser atos institucionais, eles vão ser implementados desde o final de João Goulart. Quando o João Goulart é retirado do poder, entra Ranieri Mazzilli, que é o presidente do Congresso. Ele já cria o ato institucional 1, tá? E esse ato institucional 1 já prendendo pessoas, já caçando políticos que eram contra o regime, tá beleza? E aí cria-se ali um Supremo Conselho Revolucionário dos Militares, que é eles que vão dominar o Brasil a partir de agora. E aí já com Castelo Branco, que é o primeiro presidente do Brasil militar eleito, ele vai ter ali o AI-2 e o AI-3, tá? O AI-2, que é a questão do fim dos partidos políticos, mantendo apenas 2, o de oposição e o de situação. Ah, peraí, professor, antes que o senhor termine. Então o senhor falou que tem partido de oposição, então não era autoritário. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, preste atenção numa coisa. Pense nesses dois partidos, que é o Arena e o MDB. O Arena era o partido de situação dos militares. O MDB era o partido de oposição. O que seria esta oposição? É como se fosse na minha casa, querido. Sou casado há 12 anos, é como se fosse na minha casa. A última palavra sempre é a minha. O quê? Sim, senhora, porra. Essa é a oposição que tem lá na minha casa. Você acha que tem oposição? Claro que não. E o pior, meu amigo, que a minha esposa ela não precisa nem de mandado judicial para estar na minha casa. Ela já está lá dentro. Ou seja, a minha esposa é um reflexo do que é os atos institucionais implementados na ditadura militar. Eu só não sofro tortura porque eu a amo muito. Eu a amo demais. Mentira, eu amo mesmo. Olha só. Entendam isso, cara. Como que se no AI-1 todo político contrário à ditadura ia ser caçado? Como é que eu tenho um partido de oposição? Se eu sou de oposição, eu não posso ser de sua oposição. Se eu for de oposição, eu vou perder o mandato. Doideu aí, ô chibungo, velho? Então, são práticas institucionalizadas? São. E aí, por isso, nós temos a letra C. Em um governo ditatorial, existe equivalência entre os três poderes? Você tá zoando comigo, papai. Executivo, legislativo e judiciário, então eles são equiparados? Então quer dizer que eles são independentes entre si? Uma porra que são. Se é um regime ditatorial, autoritário, meu amigo, os três poderes eles já não são mais independentes, porque ou vai existir o executivo, que nesse caso é os militares comandando, eles vão fechar o Congresso a hora que quiser, vai fechar o Supremo a hora que quiser, vai fazer tudo do jeito deles, tá? Então, obviamente, que é exatamente a letra C. Isso não condiz com o governo ditatorial. Então é a letra C de caralho, que legal. Ok? Então, 2, letra C. Fechou? Beijo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Vai lá no LJ Aulas Online. Siga o LJ no Instagram, tá? @LJ Aulas Online. Não deixe também de seguir o Careca, tá? Segue lá o Carequinha, tá bom? Ó, fique atento aos simulados, beleza? Fique atento aos simulados. Então, qualquer pessoa pode fazer, sendo aluno ou não. Temos prêmios para os primeiros colocados, cursos lá que até com acima de R$300 na nossa plataforma. Você quer saber mais? Acesse aí a descrição desse link aqui, desse vídeo. Você já vai direto para os nossos correspondentes aí. A galera já está aqui trabalhando. Está no computador aqui conversando com o pessoal do Telegram. Porque o link só no Telegram. Beleza? Fechou? E as datas, tá? Não deixe de acompanhar as datas. Gente, esse tempinho que nós estamos tendo aqui, essa pausa dramática que nós estamos tendo, é para você respirar, tomar uma aguinha, compartilhar
esta aula para os demais, tá bom? Então nós já vamos ter aí, ó, simulado agora é 11 de dezembro e 8 de janeiro. Fechou? Então, fique atento. Vamos aqui para a nossa terceira e última questão. A primeira metade dos anos 70, considerados anos de chumbo, chumbo porque é batedor, chumbo é AI-5, chumbo é tiro, porrada e bomba, quem é manifestante contra o regime é pau de arara, é tortura, é perseguição, não vai existir habeas corpus. Olha só, gente. Você sabe o que é o habeas corpus? Você entende a noção do habeas corpus? Você imagina, então, que um regime ele acaba com o habeas corpus. O habeas corpus, isso de maneira bem leiga, para você entender, é assim, ó, o habeas corpus te dá o direito de você provar sua inocência e liberdade. Pensa nisso. Porque o habeas corpus ele é a premissa assim, ó, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Só que quando você acaba com o habeas corpus, o trem inverte. É assim, ó, todo mundo é culpado, você que se prova inocente. Entende? Então é muito complicado. Então esse anos de chumbo é exatamente isso. Chumbo, porra, tiro, porrada e bomba, pá, perseguição, porrada, prisões, torturas e tudo mais. Tende a ficar pesada com o metal da metáfora, carregando para as profundezas do silêncio a memória nacional. Esses anos precisam ser revisitados, pois foram também anos de ouro, abrindo fronteiras geográficas e econômicas, movendo as pessoas em todas as direções da roda dos ventos, para cima e para baixo nas escalas sociais, anos obscuros para quem descia, mas cintilante para quem os ascendia. Daniel Arão Reis, Ditadura e Democracia no Brasil. Então percebam aqui, vocês, que nós temos um trecho falando sobre anos de chumbo, ou seja, anos tenebrosos, e também anos de ouro. Anos de ouro, porra. E de fato, gente, preste atenção. A ditadura militar civil no Brasil, e como tudo na história, ela é dualidades, tá? Ela tem seus pontos positivos, ela tem seus pontos negativos, ela tem seus anos de tortura, de autoritarismo, de censura, que a gente jamais pode esquecer disso. Mas, dentro de um cenário estrutural, econômico do Brasil, o Brasil, puta merda, ele nunca foi tão rico, viado. Nunca foi tão rico. O Brasil, ele atingiu um PIB ali de 12%, 13%. Se você for pegar o PIB do Brasil hoje, tá ali. Crescimento de 0,4%. O PIB nosso é de 2%, 3%. Nunca chegamos a um PIB, depois da ditadura militar, nesse ponto. Porém, todavia, entretanto, nós só conseguimos atingir esse PIB não produzindo muito. Não é como se fosse, não era riqueza nossa, produzida por nós. Muitas desse PIB foi por contração de empréstimos. E o que é contrair empréstimos? É diferente do que você faz na sua casa, quando você pede dinheiro pro seu pai e sua mãe. Que você pede dinheiro emprestado do seu pai e sua mãe, você não precisa pagar. Na cabeça sua é assim. Pai, empresta 20. Paga. O pai não paga, porra. Só que empréstimo de país não é assim. Se você paga empréstimo, você paga juros. Aí você não paga, você paga juros dos juros. Aí você pega outro empréstimo para poder pagar os juros do empréstimo, o outro juro do empréstimo e outro juro. Ou seja, é um puta de uma agiotagem muito louca e que o cara vai te sufocar até um determinado momento. Então, o Brasil cresceu. O Brasil cresceu. O Brasil teve grandes construções, tivemos usinas nucleares, grandes pontes, rodovias, a Transamazônica começa ali. Nós vamos ter hidrelétricas. Então, o Brasil ele vai estar bombando. Né? Vai estar bombando. Então, o PIB cresce, é anos de ouro, o Brasil fica rico. Porém, o Delfim Neto, que era o ministro do Tesouro na época, dos militares, ele falava, olha, estamos fazendo o bolo crescer e depois nós vamos repartir o bolo. Porra, só que o pobre nunca viu esse bolo. Ou seja, temos então um crescimento também na desigualdade do Brasil. Mas é esse cenário. Ou seja, na situação, veja aqui, ó. Na situação histórica brasileira citada no excerto, ou seja, no texto, as metáforas anos de chumbo e anos de ouro podem ser exemplificadas respectivamente pelas ações violentas do regime ditatorial contra os opositores? Sim. Isso é o anos de chumbo. E pelo registro de altas taxas de crescimento do produto interno bruto? Sim. Esse é o ano de ouro. Calma aí. Fixe aí. Então, anos de chumbo é a tortura, é a violência, é a perseguição,
é a censura. E já anos de ouro é a questão do PIB. Esse PIB, de fato, faz com que o Brasil entre em grandes obras, as chamadas obras faraônicas. Tá? Mas não pegue, não difame por esse nome, porque foram obras que eram necessárias. Tá? Porque quando a gente fala obras faraônicas, na maioria das vezes a gente entende que eram obras sem necessidade. Não, eram obras com necessidade. Quando a gente fala faraônica é porque no Brasil, vocês entendem muito bem, uma obra que precisaria de 10 milhões para fazer, vai ser feita, vai fazer licitação de 20 milhões e no final das contas faz ela de 5. Deu para entender essa sacada, né? Isso é sensacional, né? Um trem de 10 ganha 20 e faz de 5. Aí, Brasil. Ou seja, temos esse cenário do PIB, ok? Então, anos de chumbo e anos de ouro muito bem explicitados por este. Fechou, papai? Massa, hein? Começamos então hoje a ditadura militar no Missão 100 Dias e se prepare porque o pau vai comer nas próximas aulas. Fechou, meus amigos? Não esqueça, correção de redações online é só no LJ com os melhores professores, tá? E aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Primeiro lugar de PM, bombeiro, polícia civil, temos de tudo aqui nessa vida. Fechou? Beijos do Careca e até a próxima. Saudações, LJortanos! Tudo bem com vocês, pessoal? Sou o professor de Química, Rodrigo Domingues. Estamos aí para mais uma aula Missão 100 Dias. E antes de começar as aulas, galera, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a nossa rede social no Instagram, para que você possa ficar por dentro de todas as novidades que vão vir a aparecer no concurso, nesse edital ou em outros editais. E recadinho do coração, pessoal, que Barão sempre pede para frisar em toda aula é a relação dos simulados. Simulado é uma oportunidade para você testar seu conhecimento e ver qual é o seu ponto fraco ainda antes de ir para o mata-mata, que é a prova final do concurso. Simulados são online, os simulados são gratuitos, independente se você é aluno da LJ ou não, você não paga nada e ainda concorre a R$300 se tirar o primeiro lugar. Bem, as datas simuladas, pessoal, estão aí na tela. Fique atento, se programe e faça o máximo para não perder esses simulados de forma alguma. E aí, galera, antes de começarmos a aula, dê o like, compartilhe o vídeo, compartilhe meu trabalho para que eu possa continuar atirando as minhocas aí da cabeça de vocês aí dessas aulas de química, cada vez ficando mais fácil, descomplicando o conteúdo de química para vocês. E aí, pessoal, nesse slide aí, nós temos aí os conteúdos de químicas mais comumente cobrados em provas de qualquer concurso ou vestibular. E hoje o nosso tema é um tema pesado, é uma aula muito importante que fala de eletrólise. É nossa segunda aula de eletrólise. Bem, antes de falar sobre eletrólise, é interessante falar sobre a matéria, né? A eletrólise faz parte da eletroquímica. Eletroquímica é a parte da química que estuda a transferência de energia química em energia elétrica. Então, os átomos, eles doam elétrons, jogam esses elétrons numa corrente ou no circuito elétrico e geram energia. A eletroquímica é dividida em duas áreas, pilhas e eletrólise.
As pilhas são processos espontâneos, onde um elemento tende a perder elétrons para um outro elemento. E a eletrólise são processos não espontâneos. Um processo eletrolítico, para começar, ele depende de um gerador externo de energia. Bem, LJ, todo processo eletrolítico envolve uma coisinha que você nunca vai esquecer, que é isso aqui, ó. CRAL. Uma reação eletroquímica é uma reação de óxido-redução. O que significa oxidar? Oxidar é o elemento perder elétrons. Reduzir é o elemento ganhar elétrons. Então, quando você coloca aí CRAL, isso serve tanto para pilha quanto para eletrólise. CRAL significa cátodo reduz, ânodo oxida. O que é um cátodo? O que é um ânodo? Todo processo eletrolítico eu vou ter um polo positivo e um polo negativo. Esses polos chamam cátodos e ânodos. Então, aonde nós nos referirmos a cátodo, é onde ocorre o processo de redução, ou seja, ganho de elétrons. Então, pessoal, essa palavrinha aqui significa, de forma resumida, o cátodo é a região onde ocorre as reações de redução. E o ânodo é a região onde ocorre as reações de oxidação. Não há exceção. CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida. Quem reduz, LJ, é chamado também de agente oxidante. E quem oxida é chamado de agente redutor. Esses termos que eu estou colocando para vocês aqui, LJ, eles servem tanto para as pilhas quanto para a eletrólise. Então, baseado nesse resumaço aí, a gente já consegue resolver a primeira questão. Vamos lá? A reação de metais com ácidos são práticas para a obtenção de gás hidrogênio e sais de natureza diversa. O resultado de experimentos com placas de metais zinco, ferro, cobre e ouro com ácido clorídrico encontra-se representado a seguir. LJ, você pode perceber que quando eu coloco o ferro e o zinco, tem uma evidência da reação, que é a liberação de bolhas. Então, o zinco e o ferro reagem com o ácido clorídrico. Agora, o cobre e o ouro não foi observada evidência porque não houve reação química. Então, o que eu já posso concluir aí nesse contexto? Cobre e ouro não reagiram com ácido clorídrico, ferro e zinco reagiram com ácido, e quando o metal reage com ácido, ele oxida. Eu posso garantir que o ferro e ou o zinco perderam elétrons para o hidrogênio do ácido clorídrico. Então ocorreu uma oxidação, uma corrosão, uma ferrugem. Então vamos ver aqui, ó, em relação aos experimentos, pode-se concluir, letra A, ocorre a formação de cloreto de cobre 2 no becker onde está a placa de cobre. LJ, na placa que tem o cobre, não forma nada porque não reage. O cobre não perde elétrons para o hidrogênio, porque de acordo com essa matéria,
o potencial de redução do cobre é maior. Então ele tende a ganhar elétrons do hidrogênio, não perder. Letra B. O cobre e o ouro são mais reativos do que o hidrogênio, portanto não ocorre a reação. Se eles fossem mais reativos, a reação aconteceria. Porque ser reativo mostra a tendência que o elemento tem em perder elétrons. Então a reação não ocorreu exatamente porque o cobre e o ouro são menos reativos. Então a resposta da B também está errada. Letra C. As placas de zinco e ferro são corroídas e há desprendimento de gás oxigênio. Jordano, a resposta da C está correta. Tanto está correta que o desenho nos mostra isso. É lógico, mas como que eu vou saber que é o gás hidrogênio? Eu vou mostrar uma reação para você aqui. Espera aí. Letra D. O zinco e o ferro, por não serem oxidados, são considerados metais nobres. Errado. Galera, metais nobres são aqueles que têm tendência a não oxidar. É o ouro, a prata, o mercúrio e o cobre. Esses são chamados metais nobres. Agora, por que a C está certa? Se eu pego o zinco ou o ferro e coloco para reagir com ácido clorídrico, nós temos uma reação de simples troca. O zinco e o ferro são mais reativos do que o hidrogênio. E aí ocorre uma substituição com oxidação. Eu formo cloreto de zinco mais o gás hidrogênio que é desprendido e formo cloreto de ferro 2 mais gás hidrogênio que é desprendido. Então essas duas reações mostram e justificam o porquê da letra C está correta. Vamos então para a questão número 2. Dos compostos abaixo, qual poderia ser submetido a uma eletrólise? Bem, eletrólise é um processo em que também ocorre oxidação. O objetivo da eletrólise é transformar substâncias compostas em substâncias simples, pouco encontradas na natureza. Existem dois tipos de eletrólise. Olha só, eu já vou explicar isso nessa questão, porque a próxima questão já é a mesma coisa. Existe a eletrólise ígnea, que não acontece com água, e existe a eletrólise aquosa, que acontece com a água. Toda eletrólise, eu terei um composto, e esse composto, ele vai formar um cátion e um ânion. De novo, eu tenho CRAL. Cátion reduz, então o elemento X+ vira X0 e o Y vai virar Y0. Agora, na eletrólise aquosa, eu vou ter o composto que vai formar os seus íons e a água, ela entra para competir com outro composto. Então, os cátions competem entre si e os ânions também competem entre si. E aí, a eletrólise aquosa, somente um dos cátions pode reduzir e um dos ânions pode oxidar. Para isso, nós teremos que memorizar uma tabela que eu vou explicar na próxima questão, que é a tabela da prioridade da descarga elétrica. Mas independente disso, pessoal, qual desses produtos eu poderia
utilizar para fazer uma eletrólise? Não há necessidade de fazer eletrólise em um material que já é puro. Eletrólise, eu pego uma substância composta e transformo em seus respectivos elementos no estado simples. A mesma coisa a letra B. O cobre puro é o cobre metálico. Não tem como fazer eletrólise com substância pura. Agora a resposta é bauxita, que é o minério de alumínio, ou ácido nítrico puro? A letra D está fora, porque todo ácido, para poder participar da eletrólise, ele tem que estar misturado com água para participar da eletrólise aquosa. Por que a resposta é a letra C? Bauxita é o famoso Al2O3. O Al2O3, quando passar pelo processo eletrolítico, eu vou formar o cátion alumínio mais o ânion oxigênio. E aí, o alumínio, que é o cátion, ele formaria o alumínio metálico, que é raro na natureza. E o oxigênio, que é o ânion, formaria gás oxigênio. Então, a eletrólise da bauxita, ela tem como principal objetivo formar alumínio metálico. Então, Jotano, é uma questão fácil, mas que se você não tiver um embasamento teórico, você não consegue fazer. Vamos aí para a questão número 3. E aí, nessa questão 3, eu vou explicar a diferença entre eletrólise aquosa e eletrólise ígnea. O gás cloro pode ser obtido pela eletrólise da água do mar ou pela eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Assinale a afirmativa correta com relação a esses dois processos. Bem, nós vamos fazer aqui, então, primeiro, a eletrólise ígnea do sal de cozinha. A eletrólise ígnea do sal de cozinha, ela não acontece com a água. Ela acontece com o próprio material fundido. Então, toda eletrólise eu tenho que procurar o meu íon, que seria o sódio mais o cloro. E lembrar do CRAL. Cátodo reduz, ânodo oxida. O sódio, ele vai sofrer redução. Ele reduz, formando sódio metálico no cátodo. E o cloro, ele vai oxidar, formando cloro gasoso no ânodo. Os produtos finais da eletrólise ígnea de sal de cozinha é sódio metálico e cloro gasoso. Agora, quando eu falo da eletrólise aquosa desse mesmo composto, olha o que vai acontecer. Eu tenho os íons do composto, só que a água, ela entra para competir também. Eu tenho os íons da água. Para saber qual dos 4 íons vai ganhar a prioridade para reduzir ou oxidar, nós temos que memorizar essa tabela. Essa tabela mostra a prioridade da descarga elétrica. O hidrogênio, ele ganha dos metais da família 1A, 2A e do alumínio. E o hidrogênio perde para qualquer metal de transição. Aqui eu coloquei... Aqui é OH-, tá?
O OH-, ele perde para o cloro, para o bromo e para o iodo. E os demais ânions, o OH- ganha. Se eu comparar sódio e hidrogênio, quem tem prioridade para ganhar elétrons? O hidrogênio. O sódio da família 1A, a prioridade cresce da esquerda para a direita, então o sódio ele não reage nessa eletrólise, e o hidrogênio ele reduz no cátodo, formando hidrogênio gasoso. Comparando agora o cloreto com o hidroxila, o cloreto ganha, porque a hidroxila está mais atrás. Então, o OH- não reage, o cloreto ele vai formar cloro gasoso do mesmo jeito, oxidando. Os produtos finais da eletrólise aquosa do sal de cozinha são hidrogênio gasoso e cloro gasoso. Então, não produz sódio metálico na eletrólise aquosa do sal de cozinha. Sabendo disso, olha a letra A. Ambos liberam cloro gasoso no cátodo. Como o cloro é um ânion, CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida. O cloro é formado no ânodo e não no cátodo. Letra B. Ambos liberam hidrogênio no cátodo. Errado, porque na eletrólise ígnea não forma hidrogênio, e sim sódio metálico. Letra C. Ambos liberam sódio metálico no cátodo. Errado, porque na eletrólise aquosa a prioridade é do hidrogênio. Então a resposta tem que ser letra D. Um libera hidrogênio e o outro sódio metálico no cátodo. É só acompanhar aqui, ó. CRAL, sódio no cátodo, hidrogênio também no cátodo. Resposta letra D. Pessoal, de eletrólise, o que eu acho mais complicado é isso aí. É saber as manhas de diferenciar a eletrólise ígnea da eletrólise aquosa, tentar memorizar essa tabelinha resumida que você não vai encontrar em nenhum livro de química, essa tabelinha da eletrólise aquosa, da prioridade da descarga. Então é muito importante você treinar esse tipo de questão. Na aula 1 de eletrólise, nós trabalhamos duas questões bem parecidas, 3 na verdade. Se você ficar bom em uma, você fica bom em todas. Vamos aí para a questão número 4. As células que usam o hidrogênio como combustível oferecem a vantagem de gerar água como produto, não contaminando o meio ambiente. A equação que representa a reação global para esse tipo de célula combustível é: a formação de água, pessoal, é um processo da eletrólise também. Eletrólise aquosa da própria água, que é quando o hidrogênio e o oxigênio, eles são prioridade na descarga elétrica. Então, sobre essa questão, o que seria correto marcar? Essa questão é bem tranquila, porque você só vai calcular os NOx. Ó, toda substância simples, o NOx é 0. O oxigênio, salvo exceções, o NOx é menos 2. O hidrogênio, o NOx é mais 1. Esses NOx, galera, tem muito a ver com a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Como que eu sei quem oxida, quem reduz? Pessoal, toda vez que o valor do NOx aumenta, então, se o valor do NOx aumenta, o elemento está oxidando. Agora, se o valor do NOx diminui, o elemento ele está reduzindo.
Então eu posso falar para vocês claramente aqui que o hidrogênio oxida e o oxigênio reduz. Então, letra A, o oxigênio oxida e ganha elétrons, errado. Não tem como oxidar e ganhar elétrons, porque oxidar significa perder elétrons. A letra A está fora. Letra B, o oxigênio reduz e perde elétrons. Não tem como também o elemento reduzir e perder elétrons, porque redução significa ganho de elétrons. Letra C, o hidrogênio reduz e ganha elétrons. Errado, porque como o oxigênio aumentou o NOx, ele está oxidando. Resposta tem que ser letra D. O hidrogênio oxida e perde elétrons. Então essa questão de Jordano, ela é muito comum também. Ah, mas ela é bem facinha. Ela é facinha, mas ela traz conceito importante, que é a questão do NOx, saber que aumenta o NOx oxida, saber que diminui o NOx reduz. 4, letra D. Questão 5. Para obtenção de eletricidade, foi construída uma pilha constituída de cobre metálico em solução aquosa de sulfato de cobre e cádmio em solução de sulfato de cádmio. Pessoal, só pelo fato de falar que o ânodo é o cádmio e o cobre é o cátodo, é só lembrar CRAU. Então, o cobre, ele reduz, cátodo reduz, ânodo oxida. É só saber isso. De cara, eu já consigo eliminar aí, sabendo que o cobre é o cátodo e o cádmio é o ânodo. Uma tabela fornece a informação de que os potenciais padrões de redução do cobre e do cádmio são, respectivamente, esse é o do cobre e esse é o do cádmio. E que a prata é um elemento mais nobre que o cobre. Sobre a célula eletrolítica, o que nós podemos afirmar, exceto? Pessoal, na imagem, nós já sabemos que é o cátodo e que é o ânodo. Nós já sabemos que oxida quem reduz. CRAU. Pelo valor que está aí na tela, nós também sabemos. Por exemplo, o cobre, quem tem maior potencial de redução ganha elétrons. Quem tem menor reduz. Então, o cobre, tendo maior potencial de redução, já mostra que ele é o cátodo e o outro é o ânodo. Então, vamos lá, ó. Letra A. O cádmio metálico será o polo negativo dessa célula eletrolítica. Nas pilhas, o ânodo é negativo, o cátodo é positivo. O fluxo de elétron, tanto em pilha quanto eletrólise, sempre é do negativo para o positivo e nunca o contrário. Ou sempre é do ânodo para o cátodo e nunca o contrário. Só na eletrólise que o sinal muda, mas o fluxo continua sendo do ânodo para o cátodo. Então a letra A está certa. Letra B, os íons cobre sofrerá redução e se depositará no cátodo de cobre metálico. Exato. Né? O cobre é o cátodo reduz, esses íons ganharão 2 elétrons do cádmio e começará a ficar em volta aqui, formando uma crosta, o que a gente chama de eletrodeposição. Letra C, a diferença de potencial obtida por 10 pilhas em série é 6 volts. A célula eletrolítica representada tem uma voltagem 0,74 volts. Galera, para calcular o potencial, é só pegar o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo.
O potencial do cátodo é mais 0,34 volts, menos o potencial do ânodo, que é menos 0,40 volts. Então, o potencial vai ser mais 0,34, menos vezes menos mais. Então, o potencial vai dar exatamente mais 0,74 volts. Toda pilha, o valor é positivo. Todo eletrólise, o valor é negativo. Então, a letra D está certa, a letra C está errada, porque se eu colocar 10 pilhas dessa, vai ser 0,74 vezes 10. Então, eu teria uma voltagem total de 7,4 volts. Resposta errada, letra C. Última questão. O cobre com elevado grau de pureza é obtido pelo método eletrolítico que consiste na eletrólise de solução de sulfato cúprico e ácido sulfúrico. Utiliza-se cobre impuro como ânodo e cobre puro como cátodo. E regula-se convenientemente a voltagem de forma que no cátodo ocorra a redução. Cada mol de cobre formado precisa de 2 elétrons completos. A questão quer saber qual é a quantidade de elétrons em mol necessária para eu produzir 264 gramas de cobre. Pessoal, uma regra de 3. Um mol de cobre, você vai na tabela periódica. Um mol de cobre vale 65 gramas e meia. Então, a cada 65 gramas, que equivale a um mol de cobre, eu preciso de 2 elétrons. A reação mostra isso, ó. Quantos mol de elétrons eu preciso para 254 gramas de cobre? Fazendo a regra de 3, cruzada, 2 vezes 254, dividido por 63,5, eu vou precisar de 8 mol de elétrons, letra B. Pessoal, então, terminamos aí mais uma aula de Química com o professor Rodrigo Domingues. Espero ter tirado todas as suas dúvidas em relação à Química referente a essa matéria. Revisem, estudem principalmente eletrólise aquosa. E até a próxima aula de Química, pessoal. Falou, date, baio! Som. Bora, barão, bora, bar. 1, 2, 3, testando. Fala, seus perturbados da cabeça, vocês estão de boa? Bora começar mais um evento aqui, mais um aulão voltado para o bombeiro de Minas Gerais. Essa aula aqui é literalmente missão 100 dias. Essa questão hoje tá hardcore, punk pra caralho. Vocês gostaram das questões do resumão Bombeiro Minas? E é por esse motivo que Barãozinho agora vai trazer um esculacho nas questões do Missão 100 Dias. Parece que vocês gostam, né? Quando a questão é punk, bruta, rústica, sistemática, top pra caralho. Eu acho que com ela a gente aprende mais, né? Você aprofunda mais o conhecimento, você entra mais no conteúdo. E quanto mais você vai entrando no conteúdo, melhor fica, certo?
Então, rapaziada, aqui que vos fala é o Leonardo, mais conhecido como Barão, o cara que toca à frente aqui do clã de Jordano. E vamos dar continuidade hoje no Missão 100 Dias, maior evento voltado para o concurso do Bombeiro de Minas Gerais, para você que quer se tornar herói do nosso estado em janeiro de 2023, se Deus quiser, assim, Papai do Céu permitir. Bora pra cima, foguete não tem marcha ré. Bora começar então a missão 100 dias, rapaziada. Bora começar nossa aula, bora começar nosso evento, né? Chama o gordinho, já dá o like nessa bagaceira que é importante pra caralho. E bora pra primeira questão. Dá o like, pô, dá o like. Um pelo outro, dá o like. Primeira questão, rapaziada. A expressão 2 elevado a x menos 2 elevado a menos x é igual a 5 vezes 1 menos 2 elevado a menos x equivale a... Tá doido? Ele perdeu o A. Então, assim, expressão matemática, mas por dentro ali de quem? Função exponencial, função logarítmica. Então, essa matéria, esse conteúdo, faz parte do edital onde fala sobre função logarítmica, função exponencial. E sempre tiver um expoente com uma letra, né, lá no expoente da equação, a gente vai estar falando aí, rapaziada, de função exponencial, visão, bora voar, bando de águia, entendeu? Então tá bom, Barãozinho, como é que eu faço esse tipo de cálculo? Primeiro que você tem que pensar em fazer, velho, é tentar, né? Você tem que tentar aí pensar em expoentes iguais para todos os termos. Né? Essa é a primeira ideia, geralmente, quando você vai fazer esse tipo de equação. O problema aqui é que 5 não tem como virar um 2 nem a pau. Né? Sempre que você tiver expoente, você tem que procurar bases iguais. Esse é o primeiro passo, a primeira visão que você tem que ter diante desse modelo de questão de prova, certo? Só que quando eu bato o olho aqui e vejo que tem uma letra e que o expoente, e que tipo assim, quer dizer, tem um número que não tem nada a ver, né? Nada a ver, não se bate com a base principal que está aparecendo mais aí na equação, aí eu já não consigo mais tentar procurar na função exponencial uma base parecida, uma base igual. Visão. Como que eu faço, Barãozinho? Sempre que você perceber que você tem número que não vai dar na mesma base que os outros, você vai igualar, né, o número elevado a esse expoente que você quer o resultado dele, que você quer o valor dele, a y. Sempre assim, sempre, modinha, padrão, decorou, acabou. Né? Esse é o padrão que todos os professores de matemática decorou. Espero que você decore também. Sempre que você vê que você tem algum valor, né, na equação, né, preste atenção no protocolo, no roteiro, né? Olha o spoiler aí. Sempre que você vê que tem um valor na equação que não bate com a base dos outros valores, você vai igualar, né, o número com a letra, certo? A y, e vai meter o pau no cálculo. Como assim, pai velho? Falando o pai que faz assim. No lugar de 2 elevado a x, vou colocar quem a partir de agora? Vou colocar quem? Barãozinho. Vou colocar y. Então, y menos, né? Y menos. Preste atenção, aspira. 2 elevado a menos x é igual a quê? Isso é uma propriedade matemática. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Então, isso é uma propriedade matemática. Você tem que decorar, né? Aprender. Que quando você estiver elevando seu número a algum expoente, né? Quando você estiver elevando seu número a algum expoente, o que vai acontecer? Né? Você elevou seu número a algum expoente, você vai pegar esse número com expoente e colocar na parte de baixo da fração. Você vai pegar esse número com expoente e colocar na parte de baixo da equação. Entendeu? Isso é um padrão, isso é normal, entendeu? Sempre vai ser feito desta forma, né? Sempre vai ser feito dessa forma aí, esse tipo de cálculo, certo? Então, y menos, né? O 2 elevado a menos x é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado a x. Então, aqui vai ser 1 sobre y, porque 2 elevado a x é y, porque a gente padronizou ali do lado. Né? Eu usei a propriedade e usei o padrão que nós fizemos. Tudo bem? Então, tá. Ó, 5 vezes 1 vai dar o próprio 5, né? 5 vezes menos 2 elevado a menos x. Menos 2 elevado a menos x é a mesma bagaceira daqui. Vai dar menos 5 sobre y, né? Pô, você foi rápido demais, velho. Então, ó, 2 elevado a menos x, né? 1 sobre 2 elevado a x, que é a mesma coisa de 1 sobre y, que é 2 elevado a x, é y, nós padronizamos. Quando o 5 vier multiplicando isso aqui, o 5 vai trocar o lugar do 1, né? De cima de baixo para de baixo, que vai dar esse resultado que tá aqui. Visão? Então, assim, não tem nenhuma complicação. Basta seguir, basta saber, para quem sabia, né, o protocolo, né, o roteiro, de sempre que você tiver um número que não se encaixa, né, um número que não tem nada a ver, se você tiver um número que não tem nada a ver, se tiver um número que não tem nada a ver com os valores que estão aqui, né, com as bases que estão se repetindo, se tiver um número que não tem nada a ver com as bases que estão se repetindo, você tem que colocar um y no lugar dele. Isso aqui é o principal, velho.
É o que separa gregos e troianos, aprovado e aprovado. O cara que já tinha visto isso aqui, rapaziada, já estava na frente 1000 anos-luz de muita gente, entendeu? Visão, visão. Então tá, Manuzinho, o que eu faço agora? Você fazer o feijão com arroz, né? Embaixo de qualquer merda tem 1, embaixo de qualquer merda tem 1. Soma ou subtração de fração, vou meter japona. Soma ou subtração de fração, eu vou meter japona. X com traço embaixo, segue a seta, multiplicando. Y vezes y, y ao quadrado. Menos 1 vezes 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, certo? 1 vezes y vai dar o próprio y. Isso aqui é igual. 5 vezes y vai dar 5y, menos 1 vezes menos 5 vai dar menos 5, sobre y vezes 1 é y. Tá dividindo, passa com, barulho, multiplicando. Fatiou, passou. Dizendo assim, então vou meter faca nesse y, faca nesse y. Caveira. Vai ficar y ao quadrado menos 1, que é igual a 5y menos 5. Tudo bem? Visão? Tá conseguindo acompanhar? Se não tiver, diminui a velocidade, ou então volta o vídeo, mas aprende. Seu sonho tá em jogo, então isso é muito importante. Então tá, tô colocando, ó, velho, viu que tem uma letra elevada ao quadrado? Grande possibilidade que é equação de segundo grau. E aí eu te dou mais uma dica. Sempre, assim, ó, praticamente sempre, né? Sempre você igualar 2, 3, número elevado a alguma letra a y, igualou número elevado a alguma letra a y, cara, papo é reto, português é que lá tiver culpa com a concorrência, entendeu? Papo é reto, igualou número elevado a letra a y, vai dar equação de segundo grau. É modinha, é padrão. Então fica y ao quadrado, né? Menos 5, tá? Passa para cá, mais 5. Então eu vou ter 5 reais, vou estar devendo 1. Eu vou ter, no caso, então, 4 reais, né? E o 5 está positivo, passa para cá, negativo, menos 5y, que é igual a 0. Eu passei tudo para o outro lado, então vai se igualar, né? Essa bagaceira toda a 0, digamos assim. Tudo bem, rapaziada? Dá para acompanhar a treta, a missão? Tá dando para acompanhar aí? 5 ao quadrado menos 5y mais 4 é o nosso resultado. Eu posso achar essas raízes aqui de uma forma mais rápida, né? Por exemplo, soma e produto, né? Sou menos besta agora, né? Produto, pastel de carne assada, né? Então, você encontra as raízes mais rápido. Então, a soma é igual ao quê? Menos b sobre a. Quem é b? B é a letra que acompanha, o número que acompanha a letra elevado a 1. Então, b é menos 5. Então, menos, né, da fórmula com menos do 5 vai dar mais, né? Então vai dar o próprio 5. Quem está acompanhando a letra ao quadrado? 1, né? Então o A é quem acompanha a letra ao quadrado. Então vai ser 5 sobre 1, que no caso aqui a soma vai dar no próprio 5. O pastel de carne assada o produto vai ser C sobre A. Quem é C, velho? C, barulhinho, aqui não tem letra do lado. Então no caso aqui é 4. Então A é 1, então 4 sobre 1 é 4. Né? Não tem pra onde correr. Visão. Aí a pergunta que fica no ar. Somados, eles dão 5. Multiplicados, eles dão 4. Quem são o nosso x' e y', né? Que no caso aqui x', x2', né? Que no caso aqui é o y, né? Nós estamos usando no lugar do x, então y' é igual a quem? Y2' é igual a quem? As raízes dessa equação de segundo grau são iguais a quem? Quais números somados dão 5, multiplicados dão 4? Né? Produto é multiplicação. Vai ser 4 e 1. Visão, rapaziada. 4 mais 1 é 5, né? 4 vezes 1 é o próprio 4. Ou seja, aí agora você volta lá no enunciado, porque com certeza ele quer saber quem é quem. Ele quer saber quem é o próprio x da expressão, né? Então você volta lá no enunciado e vai pensar o quê? Você não vai marcar isso aqui, né? Boca de caçapa, vai marcar o 1 e o 4. Não dá tiro de 12 no pé, pelo amor de Deus. Tem os pomposos, os formosos da concorrência, é marcar a letra A. Me ajuda aí, quem quer ir tem que fazer aí, pô. Então, quem é que ele quer saber quem é x? Não é esse y que você encontrou na equação da puta e parou para lá. Não. Ele quer saber quem é a porra do x. Pelo amor de Deus, que é quem está na equação dele. Não é quem está na equação que você criou para tentar chegar na resposta, não. Me ajuda aí, né? Visão. Então tá, Barãozinho. 2 elevado a x é igual a quanto? É igual a y. E y é quanto? Y é 4. E y também é 1. Então, quem são nossas raízes? 2 elevado a x é 4. Isso me indica que qual número, né? Qual número é 2 elevado a quem que vai dar 4? 2 elevado a 2. Então, x aqui no caso vai ser 2. Né? 2 elevado a quem que vai dar 1? Aí você dá bug, né? Trava daquele banner do Windows, aquela tela azul, né? Pam! 2 elevado a quem que vai dar 1, rapaz? Dá 0, porra! Então, x é igual a 0. Porque se eu levar 2 elevado a x, 2 elevado a 0 vai ser 1. Qualquer merda elevado a 0 é 1. Então, os valores, as respostas da nossa equação, as raízes dessa equação realmente são quem? Né? Da nossa função exponencial. Né? É o 2 e o 0. Massa pra caralho, orgasmo cerebral. Que questão linda, né, rapaziada?
você praticar, pra você treinar em casa, fantástica, maravilhosa, velho. 2 e o 0. Então tá aqui, velho, ó. Letra D de Deus nos abençoe nessa caminhada. Uma gloriosa corporação do Bombeiro de Minas Gerais. Amém, rapaziada. Amém. Exato. Essa questão da tapa na cara de 5 dedos para deixar a marca dos pomposos, dos formosos da concorrência. Utilizando as transformações trigonométricas, qual dos valores a seguir, né, é o resultado de seno de 75? Porra, velho. Você sabe qual é o seno de 30, sabe de 45, você sabe de 60, porque está lá na tabela dos eixos notáveis. Mas se cair na prova te perguntando, né, no meio de uma conta, talvez não te pergunte de forma direta, claro, mas te perguntar no meio de uma conta qual que é o seno, o cosseno de ângulos, porra, tipo assim, nada a ver da puta que eu pariu pra lá, igual 75. Como é que eu vou fazer isso, barulhinho? Cola no pai que a fada sai. Cara, 75, qual pensamento você tem que ter? 75 é a mesma coisa de 30 mais 45. Olha que massa, velho. Então, tudo tem como ter jeito, né? 75 é igual a 30 mais 45, certo? Ou seja, seno de 75 é a mesma coisa de seno de 30 mais 45. É 30 mais 45 é 75. Visão, bora voar, bando de águia, né? E aí, velho, tem uma formuleta matemática, né? Formuleta matemática que você tem que decorar, né? Aprender, que é a fórmula da soma dos ângulos dentro do seno, né? A fórmula da soma dos ângulos dentro do seno. É bom você levar isso pra prova, porque se cair, velho, se cair, você vai ficar 1000 anos-luz dos pomposos, dos formosos da concorrência. Porque, cara, isso aqui é um decoreba violento. Seno da soma dos ângulos. Vai ser o quê? Né? Seno, ângulo, cosseno, ângulo, mais seno, ângulo, cosseno, ângulo. Como assim, Barulho? Seno, ângulo, seno 30, né? Cosseno, ângulo, ou seja, vezes cosseno 45, mais seno, né? Mais seno 45, cosseno 30. Você vê que aqui eu pego os dois termos, né? Eu pego o seno, ele pega o primeiro ângulo, o seno pega o segundo ângulo. O cosseno pega o segundo ângulo, o cosseno pega o primeiro ângulo. Mas você vê que eles pegam todos os ângulos e isso aí é o mais importante. Você tem atenção que se pega aqui todos os ângulos. Visão, visão. Então, cara, é aqui, velho, ó, que separa gregos e troianos. É uma questão que o cara bate o olho e fala assim, puta que o pariu, não sei resolver. Mas se você souber a fórmula, o macete do seno, você desossa ela tranquilamente, certo? Então tá, Barãozinho, o que eu faço agora? Agora você vai lembrar, né? Agora você vai lembrar que, né? Seno de 30 mais 45, seno de 30 é quanto? Tá lá na tabela dos ângulos notáveis que você tem que decorar, né? Aprender, porque a prova não vai te falar, pelo amor de Deus. Então, seno de 30 é quanto, pai, velho? Seno de 30 é meio. Seno de 30 é meio. Vai ser meio vezes. Cosseno de 45 é quanto, Barãozinho? Raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Agora é só fazer continha. Que esses ângulos aqui, ó, você tem que decorar. Entendeu? Esses ângulos aqui você tem que decorar. Você colocar na sua cabeça que esses aqui você decora. Né? E aqui você faz a jogada dos eixos aí, faz parte do show. Né? Visão. Beleza, rapaziada? Aqui então vai dar continha de fração, velho. Que não é muito complexo, né, bicho? Me ajuda aí. Né? Nessa altura do campeonato, já estamos muito perto da prova do Bombeiro em Minas, para você ter dificuldade com isso aqui, velho. Se tiver, irmão, treina bastante, porque você não deveria estar com dificuldade nisso aqui, velho. Nós tá perto pra caralho da prova, você tem que colocar a sua cabeça, irmão. Pelo amor de Deus. Você não pode estar vendo isso aqui, não. Senão fudeu o batalhão, velho. Fudeu o batalhão, literalmente. Então, multiplicação de fração de cima com de cima, de baixo com de baixo, né? Raiz de 2 sobre 4. Você não pode estar errando isso aqui uma hora dessa mais não, viu? Você tem que já saber fazer essas continhas, esses cálculos básicos, feijão com arroz. Raiz de 2, ó, 2 vezes 2 aqui, que é a parte de baixo, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3, mantém uma raiz, multiplica a parte de dentro. 2 vezes 3, 6. Então, raiz de 6, né? Raiz de 6. Pronto. Raiz de 6, bem tranquilo. Aqui eu posso fazer um japonas, né? Se eu quiser, se não tiver a resposta já. Né? Tem a resposta nessa bagaceira. Não tem, eu tenho que fazer um japonas. Então, japonas, que é soma de fração, x com traço embaixo, 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2, mais 4 vezes raiz de 6, 4 raiz de 6, certo? Sobre, né? 4 vezes 4, 16, né? Então, ficou... Eu posso colocar também em evidência o 4, que está aparecendo dos dois lados. Ó. 4 em evidência, raiz de 2 mais raiz de 6.
Puff, 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 puff. Por 4 por 4. Né? 16 por 4 vai me dar o próprio 4. Então a resposta vai ser raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Agora tem? Deixa eu ver. Isso. Letra B de Barãozinho na missão, meu parceiro. Fala do pai. Olha esse aqui é eu. Chama. Entendeu, rapaziada? Então, assim, é uma questão cansativa, digamos assim, entre aspas, né? Porque tem um pouquinho de cálculo, tá? Mas, porém, tudo a ver com tudo, entretanto, né? O principal, o fundamental da questão é você saber essa lei dos senos, né? Caso você queira encontrar o valor de um seno que não é um ângulo notável, que não é 30, 45 ou 60, que a gente está acostumado a decorar pela tabela dos ângulos notáveis da trigonometria. Entendeu? Visão. Então você tem que tentar entender isso. Se é um triângulo, velho, visão. Se é triângulo. Se é um ângulo que não está dentro dos notáveis, você tem que usar a lei dos senos ou a lei do cosseno. Essa lei aí tem que decorar. Ela é show demais. Se cair os formosos compostos da concorrência, se fode todo. Rapaziada, essa questão número 3 aqui, velho, ela vai lembrar a gente aí da matéria de arranjo, né, combinação, temas que fazem parte aí, né, fazem parte aí das cobranças recorrentes aí do concurso do bombeiro de Minas Gerais, né? Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos do 1 até o 9? Então, assim, para quem está com dificuldade na matéria de combinação, né, probabilidade, arranjo, essa aqui é uma questão que remete àquele início dos pensamentos, né, de arranjo, combinação, para você ter uma facilidade melhor de interpretação e absorção desse conteúdo, né? Então, assim, o que eu faria nesse tipo de questão? Primeira coisa que você tem que pensar, né, colocar na sua cabeça é o seguinte: a primeira pergunta que você tem que fazer quando você se deparar, né, com alguma questão que envolve a matéria de arranjo, que envolve a matéria de combinação. A ordem importa, né? Se eu escrever 1, 2, 3, 4, se eu escrever 5, 6, 7, 8, né? Não, se eu escrever 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, faz diferença? Sim, faz. Por quê, Barão? Aspira, faz diferença porque nós estamos falando de senha. Na grande maioria das vezes, para não falar sempre, quando falar de senha, você vai utilizar a fórmula de arranjo, que dá a ideia de arranjar, que dá a ideia de organizar as coisas, ou seja, a ordem importa. Então vai ser um arranjo de 9 algarismos, né? Do 1 até o 9 aí vai ser um arranjo de 9 algarismos, ou seja, 9 algarismos tomados em senhas de 4 possibilidades cada. Entendeu a jogada? O principal é você interpretar a pegada, né? Qual é a pegada? A ordem importa, 1, 2, 3, 4 é uma senha, 4, 3, 2, 1 é outra. Então a ordem sim, ela importa, ela faz diferença, a ordem aí, né, dessa questão aí de senha. Então, qual que é a forma de arranjo, Barão? Ana não peida. Não, né, não peida. Essa é a forma de arranjo, né? Ana não peida, não peida. Então você vai colocar lá, Ana, né, não peida, então 9 fatorial sobre, né, 9 menos 4 fatorial, e é igual. Sempre você faz a parte de baixo primeiro, me arranjo, combinação, tanto faz, não interessa qual é dos dois que você está utilizando. Você sempre faz o de baixo primeiro, para você saber até onde vai o de cima, velho. Então, 9 fatorial vai ser o quê? 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, né? Mas pera aí, Barão, até onde eu vou em cima aí? Pois é, por isso você tem que fazer primeiro embaixo. Porque 9 menos 4 vai me dar um 5. 5 fatorial. Então, eu já posso parar lá em cima em 5 fatorial também, para me cortar esse fatorial com esse fatorial. Faca nela. E facilitar o nosso cálculo e agilizar o nosso resultado. Tem que chegar naquilo que ele está querendo, que é a resposta. Então faz para a gente aí, Zé. Quanto que dá? 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6. Isso, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6. Me dá? 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6. Vai me dar quanto? 3.024? Então tá aí. Essa seria a nossa resposta. Então, 3.024 possibilidades de senha. Beleza? Então, rapaziada, já se inscreve no canal do YouTube aí do LJ Concurso, você não perder nenhum, nada voltado para esse concurso. Importante pra caralho você se inscrever, pra você não perder nenhum Missão 100 Dias, meu irmão. O evento que mais acerta questões na sua prova. No último Missão 100 Dias, nós acertamos em torno de 83% dos conteúdos que caíram na prova do Bombeiro Minas. Por isso que a gente tem aprovado pra caralho do Bombeiro Minas, né, velho? Tá, segue meu Instagram aí, né? Link na descrição do vídeo, que é Triloco com concurso. Transpira, respira, inspira concurso o tempo todo. Lá eu posto dica, macete, questões, motivacional no meu Instagram. Porra, notícia, tudo que você imaginar.
Na descrição do vídeo você tem acesso aí ao link do grupo do WhatsApp, link do grupo do Telegram do Bombeiro Minas, velho. Né? Na descrição do vídeo você tem acesso aí a cada um desses conteúdos aí, tá tudo na descrição do vídeo, onde você pode trocar ideia, né, e conteúdo com a galera que vai tentar a mesma prova que você. Na descrição do vídeo tem um link do nosso curso online completão Bombeiro Minas, certo? E outra coisa, cara, tá precisando aí de um valor no final do mês aí para ajudar nas contas? Se afilie aos nossos cursos online, velho, e ganhe comissão para isso. Lembrando aí que teremos simulados online com lista de classificação para o Bombeiro Minas, rapaziada. Fique atento, bora voar, bando de águia. Né? Só o LJ Concurso que oferece simulado online para Bombeiro Minas, né, em Minas Gerais. A gente vive esse concurso que nenhum concorrente vive. Pode ir no canal deles, vocês vão ver que nem metade do nosso conteúdo eles oferecem para o Bombeiro Minas, tudo bem? Caveira, pô. Então esse simulado aqui ele já aconteceu, espero que você tenha saído bem. Agora temos mais 2 simulados aí para o Bombeiro Minas, importante pra caralho você fazer ele. Ah, não sei a matéria, importante, cara, faz o simulado, você ganhar tempo de prova, pressão psicológica, treinar tudo isso no seu simulado é muito importante, velho. Muito importante mesmo você fazer cada simulado, entendeu? O simulado nosso ele é gratuito, né? É gratuito, em primeiro lugar, né? Vai ganhar prêmio aí, fica atento a esses detalhes, certo? O link do nosso simulado a gente vai estar enviando lá no grupo do Telegram, o link do nosso simulado online. Vamos mandar lá no grupo do Telegram, tudo bem? Importante aí, olha só, concorrência não tem isso aqui, irmão. Papo é reto, o português é claro, e se tiver curva é com eles mesmo, né? Vale coturno. Cara, só o LJ Concurso fazer um negócio desse, velho. Então, ó, primeiro lugar aí, ó, do concurso soldado, feminino ou masculino do Bombeiro Minas, vai ganhar 1.500 conto, que é Pix mesmo. Eu vou na sua casa, meu parceiro. Onde você morar, vou aí na sua casa, nós vamos dar um rolê na sua cidade, vou fazer um Pix de 1.500 conto, vamos tomar uma estela gelada, comer uma picanha à noite, no outro dia de manhã eu vou embora. Então, ó, 1.500 conto de Pix pra você comprar seu coturno. Só o coturno é caro pra caralho e o resto já ajuda aí pra comprar a farda, entendeu? O coturno deve estar em torno de uns 1.000 contos, sei lá, né? Porque o coturno, na última vez que eu comprei pra Alexandre, né, que eu premiei ele, foi uns 750 contos só o coturno, irmão. Mas é coturno de caveira, é coturno caveira mesmo. É coturno pra ganhar punk, né? Em loja militar. Então, vale coturno aí pra quem pegou o primeiro lugar do Bombeiro Minas, soldado ou CFO. Lembrando que na descrição do vídeo tem link do curso de correção de redação online. Você faz sua redação, manda o professor, ele corrige, comenta e te manda de volta. Sem burocracia nenhuma, entendeu? Muito top. Correção de redação online, beleza? Visão. Então é isso, rapaziada. Bora pra cima, foguete. Não tem marcha ré. Bora pra questão número 4, rapaziada. Olha lá. Um número triangular é um número inteiro da forma n ao quadrado, né? N ao quadrado, mais n sobre 2, sendo n um inteiro positivo, considere a tabela. A soma dos algarismos de x é... Cara, pensa comigo. O que acontece aqui? Ó? Você para com a questão dessa, a primeira coisa que você pensa é o seguinte. Puta que pariu, meu gato botou uma, gato botou de novo. Primeira coisa que você pensa na hora que você bate de frente com uma merda dessa é que você trava o processador do caralho, meu irmão. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? A última questão foi a questão bonitinha, gatinha, pichulé, que passou a mão na cabeça dos senhores. Só que essa já chega dando tiro de 12 na cara de cada um que está aqui participando, né, desse evento. O número triangular é um inteiro de forma n ao quadrado mais 2, mais n, né, é sobre 2, sendo n um inteiro positivo. Considera a tabela, tererê, tererê. A soma dos algarismos de x é... O que eu faria aqui no caso dessa questão aqui? Como é que eu desembocaria, né, esse projeto aqui, digamos assim? Porra, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Você tem que tentar pegar valores que estão na tabela que ele te deu, né, pegar valores que estão na tabela que ele te deu, e jogar, né, na forma e ver aonde essa forma está se encaixando. Você, de primeira instância, você fica meio perdido, sem saber onde é que essa forma está se encaixando. Fica assim, essa forma está se encaixando aonde que eu não estou entendendo? O que é que anda acontecendo? Né? A primeira ideia é se essa forma está se encaixando onde que eu não estou conseguindo entender. Né? O primeiro pensamento que se vem é esse. Se você pegar aqui os termos, né, da progressão, pegar os termos aqui da progressão e começar a jogar lá na fórmula, jogar esses termos da progressão lá na fórmula, certo? Jogar o 1 lá no lugar jogar o 1, por exemplo, no lugar do n, né? Vai ficar lá 1 ao quadrado, né, mais 1 sobre 2. Qual é o resultado disso? 1 ao quadrado. Você tem que ser curioso. Tem provas de matemática que já não vem especulado, não tem spoiler já te dizendo
qual que é a equação, a fórmula geométrica, ou equação de segundo grau, ou por aí vai, que você vai utilizar. Então, você tem que ser curioso. Né? Então, assim, ó, 1 ao quadrado mais 1 sobre 2. Né? 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. 2 sobre 2 é 1. Então, se eu pego a posição 1 e jogo aqui na fórmula, eu encontro o elemento dessa posição. O que te lembra, mais ou menos, quando te fala elemento, quando te fala posição? Elemento, posição, elemento, posição. O que você lembra? Você lembra de progressão aritmética e progressão geométrica. Né? Então, aqui, ó, se eu pego aqui o 2, né, e jogo lá dentro da fórmula também, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 sobre 2. Isso aqui é igual a quanto? 2 ao quadrado é 4, mais 2, né, mais 2, 6. 6 sobre 2 vai me dar um 3. Então, se eu pego a posição 2 e jogo no lugar de n, eu encontro o elemento que está na posição 2, que no caso é o meu 3. Então, você começa a perceber que esta forma, ela literalmente ela te faz encontrar o elemento da posição, né, da posição n, da posição x. Né? Ele não deixou escancarado isso, não falou qual era a matéria, não falou qual o conteúdo, mas te deu valores. Então, quase que entra um raciocínio lógico aqui dentro. Né? Ou seja, você tem que pegar os termos e jogar dentro da fórmula. Você vê que o enunciado não te dá essa informação. O enunciado não te deixa bem explícito isso. E deixa meio confuso o que ele quer dizer, o que ele está querendo que você procura, digamos assim. Certo? Então tá. Então no lugar de n, velho, no lugar de n, eu posso colocar quem no lugar de n, rapaziada? Eu vou colocar aqui no lugar de n o x, né? Porque é a minha posição. X ao quadrado mais x sobre o 2, que no caso vai ser igual a 3.486, né? X ao quadrado mais x sobre o 2, que no caso vai ser igual a 3.486. Aí eu vou fazer continha básica, 2 mais 2, entendeu? O principal é você entender que esses números faziam parte dessa posição. Quis trazer essa questão para vocês entenderem que nem sempre o enunciado vai te falar o que você tem que usar, como você tem que se comportar diante daquele caso, digamos assim. Certo? Então tá. O que eu faço aqui? Ó? Você vai ter que utilizar raciocínio lógico, vai ter que utilizar os termos, principalmente se ele te der uma fórmula. Te deu uma fórmula, joga os termos que você tem na fórmula e vê os resultados que dá. Você poderia jogar esses e ver se vai dar os resultados de cima, que eu acredito que não. Né? Que eu acredito que não. Então, assim, você joga na fórmula, vê os resultados que dá, por exemplo, você colocar lá 3, por exemplo. Pegar esse número aqui, ó. 3, né? 3. A gente já jogou, né? A gente jogou. Não, acho que não, mas acho que a gente jogou esse 3. Não joguei, então. Ó, se eu pegar o 3 aqui, ó. 3 ao quadrado mais 3, né? Só para matar o fim de curiosidade suas aí. 3 ao quadrado é 9, né? Mais 3, né? Sobre 2. 9 mais 3 vai me dar um 12, né? 12 dividido por 2 vai me dar um 6. Ah, Barão, tem um 6 lá, mas presta atenção, boca dele. Eu peguei esse 3. E ele me deu um 6. Ou seja, tinha que me dar um 2. Então a fórmula não está partindo daqui para cá. Porque não deu o resultado coerente partindo dessa forma. A fórmula está partindo daqui para cá. Porque quando eu peguei o 3 daqui, ele deu esse resultado coerente daqui. Entendeu? Que existe uma logística. Matemática é massa pra caralho. Então, ó, x ao quadrado é igual. 2 está dividindo, passa multiplicando. Então fica 2 vezes 3, 4, 8, 6. Né? 2 vezes 3, 4, 8, 6. Certo? Sim? Bora lá. Vou apagar aqui para não ficar muito sujo o quadro, digamos assim. Então tá, rapaziada. Então x ao quadrado, né, mais x no caso, né? X ao quadrado mais x ao quadrado mais x é igual a 2 vezes 3.486, né? Então fica x ao quadrado mais x, né, menos, que é passar negativo esse número daqui, ó. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, vai dar 6.972. 2 vezes 3.486 vai dar quanto? 6.972? 6.972. Que equivale a zero, porque eu peguei o único termo que estava aqui e joguei para o lado de lá. Né? Então, isso fez, né? Beleza. Então tá, delta é o quê? Né? Equação de segundo grau, termo elevado ao quadrado. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b, Barãozinho? Né? Quem é o b? O b é quem acompanha a letra elevada a. O b é quem acompanha a letra elevada a 1. No caso, o b é o próprio 1, digamos assim. Então, fica 1 ao quadrado menos 4, né? Delta é b ao quadrado menos 4, vezes a, quem acompanha a letra elevada a 2, no caso é 1 também, vezes c, quem é c? Menos, não pode esquecer do menos, pelo amor de Deus, você esqueceu um trem desse, não passa na própria cabeça. Eu vou dar uma voadora na cara sua. Então, ó, beleza? Então, menos 6.972. 1 ao quadrado é 1, né? Menos com menos vezes menos vai me dar um mais, né?
vai dar 4 vezes 6.972, vai dar quanto, Zé? 4 vezes 6.972? 27.888? 27.888. Com certeza a questão, né, ela traria para a gente um número, né, um número que a gente tem uma noção da raiz quadrada dele. Né? Esse número aqui não é um número quadrático, né, aquele número que é cobrado em prova que você tem noção de raiz. Você não fica com medo disso, não. Então tá, 1 mais esse valor aqui, né, essa conta aqui ficou mais tranquila, digamos assim, 27.889. Pronto, 27.889. Show de bola. Tá, agora que eu tenho delta, eu vou partir para quem, rapaziada? Agora que eu tenho delta, eu vou partir para x, que é igual a menos 1, né? Que é igual a menos 1, porque x é químico. Né? Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, né? Então vai dar menos 1, mais ou menos, raiz de delta, que é a raiz de 27.889. Vai dar qual que é a raiz dessa bomba aí? Você joga aí na calculadora. Sobre 2 vezes a. Quem é o próprio termo a? O termo a, quem acompanha a letra elevada? 2, então no caso aqui é 1, 2 vezes 1. Então x é igual a menos 1, mais ou menos, vai dar o quê? Raiz de delta? Vai dar, no caso, então, 167, certo? Então, tá, então vai ser menos 1, mais ou menos 167, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, que é 2. X' é igual, né? Menos 1, né? Mais, né? 167, você tem 167 no bolso, deve R$1, você tem 166, né? 166 dividido por 2, né? 166 dividido por 2, rapaz. 166 dividido por 2 vai dar 83 positivo. E x, duas linhas, no caso vai dar 84, né? Porque eu vou somar, que vai ser menos 1, menos 1 com menos 167. Então eu vou somar dívidas. Menos R$1 com menos 167 vai dar menos 168. Menos 168 dividido por 2 vai dar menos, né, 84. Né? Vai dar menos 84 aí. Né? Digamos assim, vai dar menos 84 o x duas linhas. A resposta para a gente aí vai ser óbvio, né? Vai ser o x linha, porque tem que ser um número positivo para representar uma posição, porque a posição aqui, porque a nossa PA ela é crescente, você percebe que ela é uma progressão aritmética crescente, né? E por esse motivo, nossa posição tem que ser positiva. Aí você fala assim, mas não tem resposta, Barão. Presta atenção aqui, ó, a boca de Muran, igual a boca do nosso tudo. Soma os algarismos de x. Então, cara, se ele pegar assim os algarismos de x, você tem que pegar 8 mais 3, que vai me dar 11. Agora sim, letra B de Barãozinho na missão. Cola no parque, a fundação. Beleza? Questão 5, saideira da aula de Missão Sem Dias aqui de hoje. Rapaziada, eu tô pensando, velho, em pegar essa reta final, né? Cara, esses dias você pode história do bombeiro, né, velho? Agora a gente já tá falando de reta final, é foda o tempo, né? Faz parte. Então, assim, eu tô pensando aqui, velho, em janeiro, no dia 21, a gente vai ter, né, em janeiro, no dia 21, a gente vai ter aí uma revisão de véspera presencial em Belo Horizonte, né, do Bombeiro Minas, certo? E no dia 14, né, 14, uma revisão de véspera presencial, 14 ou 15, né, uma revisão de véspera presencial em Montes Claros, do Bombeiro Minas, certo? Presencial do Bombeiro Minas. Então, eu tô pensando aqui, velho, até o dia 7, então dá pra gente fazer até o dia 8, né? A gente faz algumas gracinhas. Então, nós temos aqui o dia 18, né, o dia 18, depois nós vamos ter o Natal, no dia 8, muito pouco. Cara, eu tô pensando aqui em arrumar vou procurar um tempo aí para me postar uns Jump 10 para vocês. Tipo um intensivo de alguns temas, né, de química, alguns temas de biologia, alguns temas de matemática, que fazem diferença para o concurso do Bombeiro Minas, e postar gratuitamente. Tipo um intensivo assim, de 10 questões de apenas um tema. Queria que vocês mandassem lá no meu Instagram, entendeu? Pra gente selecionar junto. 10 questões de logaritmo que anda caindo muito nas provas da IBGP, né? 10 questões de geometria, 10 questões de química orgânica, 10 questões de ligações químicas, 10 questões de biologia, tal matéria, né, citologia, sei lá. Então, assim, eu queria ver isso aí, sabe? Eu queria tentar postar para vocês, vou pensar nos dias, né, ainda não tenho em mente. Meio complexo, é que praticamente todos os dias à noite vocês têm missão 100 dias no Beiro Minas. Então, se eu tô pensando, eu preciso de um dia, eu preciso de algum dia aí que não tenha, né? São 100 dias. Teria que ser sábado, né? À tarde, domingo à tarde. Sábado à tarde vocês têm um encontro aí dos mapas mentais, né? Talvez postar no sábado, no domingo, né? Postar no sábado, no domingo.
Eu vou ver o que eu faço. Vou ver o que eu faço, vou estar avisando no Instagram sobre esses Jump 10 aí, quais as datas que vão ter. De aprofundamento em alguns conteúdos, fazer tipo intensivo, já que a prova tá chegando. E alguns conteúdos importantes, né, pra gente relembrar pra essa prova aí, porque tem grande chance alguns conteúdos que tem grande chance de cair nessas seus, como por exemplo química orgânica, né? Química orgânica, vamos fazer um aprofundamento em Jump 10 isso inteiro. Jump 10 é um evento com 10 questões de um tema só. Vamos lá, vamos matar o aulão de hoje. Vocês vão me cobrando isso aí lá nas mensagens do WhatsApp do LJ Concurso e vão me cobrando isso também no meu Instagram. Né? Ó, a figura a seguir mostra um pedaço de cartolina que será dobrado e colado ao longo das bordas para formar uma embalagem na forma de um prisma hexagonal regular reto. Apesar que o Missão 100 Dias está terminando, né? É 1h30 de evento, né? Diariamente, então você talvez vão postar na semana também. Eu vou ver o que eu faço. Né? Hexagonal regular reto, beleza. Supondo que L é igual a 2 e H é igual a 5, qual é o volume dessa embalagem em centímetros cúbicos? Né? Qual o volume da embalagem em centímetros cúbicos, rapaziada? Então, cara, ele falou que L é igual a 2. Falou que L é igual a 2. Ele falou que H é igual a 5. No caso, H aqui vai ser a altura dessa embalagem e L vai ser meio que o lateral, meio que o ladinho dessa embalagem. Percebe que essa embalagem, ela veio literalmente só para confundir a cabeça da gente, mas é muito simples essa questão. Basta você ter a maldade, né, a percepção, a visão, literalmente, né, tem que ter visão, que se você embolar todos esses pedaços, né, um com o outro, embolar todos os pedaços um com o outro, juntamente com essa cabecinha e com essa parte de baixo, você vai ter literalmente um prisma hexagonal. Então, se você lembrar a fórmula de um prisma hexagonal, literalmente você mata essa questão. Para matar esse prisma hexagonal, o que você tem que fazer primeiro? Né? O que você tem que entender primeiro? A forma de um prisma é o quê? O volume, a forma do volume de um prisma. Né? O volume de um prisma é o quê? Né? A área da base vezes a altura, certo? Quem é a nossa área de base? Né? Quem é a área de base? Certo? Quem é a área de base? É a área de um hexágono regular. Né, que é a área de um hexágono regular. Você pode calcular de várias formas, de N formas. Utilizando a fórmula de um hexágono regular, né, utilizando a fórmula da área de um hexágono regular, x 6 lados, né, que é o que o Brasil não conseguiu, né, ser hexacampeão. X 6 lados, né, iguais, por isso que é regular, hexágono regular. Então você pode utilizar a fórmula da área de um hexágono regular para encontrar a base desse prisma, certo? Ou você pode utilizar 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Porque todo hexágono regular, atenção, regular, boca aberta. Daqui a pouco tem um hexágono doido lá, e você acha que ele é assim, e que vem querendo pôr na minha conta. Põe na conta do Papa, como diz Capitão Nascimento. Se o triângulo ele é regular, ele vai ser formado, né? Se o hexágono é regular, ele vai ser formado por 6 triângulos equiláteros, entendeu? Visão, bora voar, bora do diabo. Então tá. Então, o volume do prisma, a área da base vezes a altura, certo? O volume do prisma, a área da base vezes a altura. A área da base é de um hexágono regular. Qual que é a área do hexágono regular? Aí você tem que lembrar que a área do hexágono regular é 3 vezes, né? 3 vezes L ao quadrado, né? 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, certo? Então, para calcular a área desse hexágono regular, vai ser o quê? 3 vezes L, né? Quem é L? É o lado desse hexágono, certo? É o lado desse hexágono, que esse Lzinho que ele deu para a gente, o valor que é 2, né? Então vai ser 3 vezes, né? 2 ao quadrado vezes, certo? Raiz de 3 sobre o próprio 2 em si. Então eu vou cortar aqui, ó. Então vai ficar a área do hexágono, né? A área do hexágono regular vai ficar 3 vezes, né? 3 vezes 2 ao quadrado, que é quanto? 2 ao quadrado é 4, né? Vezes raiz de 3 sobre 2, eu faca no 2, fica 2 aqui. 2 vezes 3, 6. Então a área do hexágono regular nosso é 6 raiz de 3. Tranquilo demais. O principal dessa questão era o quê, Barão? Era o cara entender que ele está querendo o volume de um prisma hexagonal, de base hexagonal. Ele tinha que entender que ele tinha que compilar essa imagem. Que às vezes o cara trava todo, porque ele olha para a porra da imagem e pensa que ele tem que calcular isso totalmente separado. Dá! Você calcula a área desse hexágono, multiplica por 2, que você tem 2 hexágonos, certo? Mas aí você vai encontrar a área total, né? Não é o volume, né? O volume você tem que realmente enxergar isso aqui de uma forma tridimensional, rapaziada. Não tem jeito. Então, assim, se fosse calcular a área da figura total, você calculava a área desse hexágono
a área desse hexágono através da área do hexágono, e a área dos retângulos, né? E aí você somava tudo aí e achava a área total da figura, dela aberta, digamos assim. Agora, o volume, aí você tem que fechar ela toda, e não tem jeito, você tem que usar a forma do volume do prisma mesmo. Então tá, achamos a área, né, desse prisma, que é a área da base, né, que é a área de um hexágono. Agora vamos multiplicar pela altura. A altura a gente já tem, não precisa nem fazer conta. Ele deu que é 5. Então o volume desse prisma pra gente aí, rapaziada, vai ser o quê? 6 raiz de 3, que é a área da base, vezes a altura, que no caso é 5. 5 vezes 3, 30. O volume do prisma, né, é 30 raiz de 3. Pô, Barãozinho, fácil pra caralho. Puta que o pariu, o gato voltou, mas o gato voltou de novo. Pois é, rapaziada, eu também acho, né? Tranquilo demais. Por isso que tem que praticar. É aquilo que eu falo, é aquilo que teve uns alunos que viram isso no último evento, né? Nossa, aí do Resumão, Bombeiro Minas, que foi gostoso demais, quem participou sabe disso. Teve um pessoal ao vivo falando, pô, velho, que questão tranquila, mas eu bato o olho nela e eu me traumatizo. Na hora que eu bato o olho, puta que pariu, meu gato botou ovo. Mas é uma questão fácil pra caramba. Então, assim, por isso que tem que praticar. Às vezes você deixa de passar na sua prova por causa de uma questão ridícula e que você achou que ela era difícil, e quando você vê a resolução, você coloca a mão na cara e fala, porra, que merda que eu fiz. Então é isso, rapaziada. Ó, eu vou me despedir de vocês aqui sem me mostrar, né? Antigamente eu não tava me mostrando, porque na Bahia era um calor do caralho, e aí eu tinha que ir cada aula sem camisa, né? E aí eu tirava minha imagem. Hoje eu vou continuar me despedindo sem me mostrar, por causa da pomada, né? Que eu comecei a fazer uma tatuagem, que me acompanha no Instagram sabe disso, né? Eu tatuei o ombro, né? E eu vou tatuar meu braço inteiro, o braço esquerdo eu vou fazer algumas figuras também que representam alguns momentos marcantes da minha história. Então, assim, cara, no direito eu tô tatuando o Maori, né? Que simboliza um povo antigo, né? Uma tribo, chamava tribo Maori. E nessa tribo aí tinha várias castas, né? Tinha a casta dos guerreiros, que inclusive a tatuagem que eu fiz representa, né? Lembra, né, esses guerreiros, né? Esses guerreiros maori. Eu gosto muito dessa questão maia, inca, viking, né? Esses guerreiros antigos, né? E aí por isso que eu tô fazendo essa tatuagem, que representa guerreiro, né? A casta guerreira, né, da tribo. No meu braço direito todo, e no esquerdo eu tatuo algumas coisas que envolvem momentos marcantes da minha vida. Então, assim, cara, por isso que eu não vou me mostrar agora, porque tá cheio de pomada no meu ombro, entendeu? Eu tô sem camisa. Mas é isso, rapaziada. Então eu vou marcar, né? Eu pensei aqui agora, então, tipo assim, quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa, né? Desse jeito. Eu pensei aqui, rapaziada, numa forma de tentar solucionar esse caso, né? Pós-missão 100 dias aí, nessas semanas pré-prova, porque a gente tem aí, né? Vamos contar aí a partir da semana que vem. Nós temos a semana que vem, né? A outra, vocês vão estar envolvidos com o Natal, essas coisas todas, Ano Novo, né? Vai ter gente que vai estar viajando, aquela coisa toda, para Natal e para Ano Novo, curtir com a família. Então temos a semana que vem, eu posso fazer alguns eventos para a semana que vem do Jump 10, e posso fazer alguns eventos também, né, na primeira semana de janeiro, né, do Jump 10 também, e posso fazer alguns eventos na segunda semana de janeiro do Jump 10 também, certo? Porque, né, temos a revisão de véspera aqui, né, de Montes Claros, e depois vai ter a revisão de véspera online, e depois vai ter presencial. Tem umas 3, 4 semanas aí que a gente dá para fazer esses Jump 10, eu vou fazer muitos Jump 10, então, se eu conseguir trabalhar isso aqui. Daqui minha correria, vai mandando para meus temas lá, né? Vai mandando para eles. Já achei várias soluções. Agora é trabalhar, né, rapaziada? Ó, um abraço, fica com Deus, vamos para cima, foguete não tem marcha ré. Caminhada só acaba quando alcançamos a faca. Se Deus quiser, é se permitir. Muitos aqui vão ter o fim da sua caminhada em janeiro de 2023. Um abraço, cara. Visão.